Pessoal, vamos dar sequência ao conteúdo, tá bom? Tipos de rochas. Parece besteira, parece que é fácil, mas tem muita gente que cai nessa pegadinha. E outra coisa, é fundamental que a gente entenda os tipos de rochas para que a gente possa entender a formação do relevo brasileiro, estrutura geológica, riquezas minerais e por aí vai, tá bom? Os tipos de rochas são as seguintes: rochas ígneas ou magmáticas, que são aquelas de origem de fogo, do magma pastoso. As rochas metamórficas, que sofrem mutações, modificações ao longo do tempo geológico, e as rochas sedimentares, que são aqueles restos, ou seja, rochas que foram formados por sedimentos de outras rochas. A grosso modo é isso, tá bom? Bora falar das rochas ígneas ou magmáticas. Primeiro ponto, são formadas a partir da solidificação do magma pastoso. Acabou. Solidificação do magma. Ah, professor, quer dizer que uma rocha magmática, um dia, ela foi lava? Foi. Perfeito. Solidificou e hoje é uma rocha. Tranquilo. Segundo ponto, ela pode ser dividida em dois aspectos. Ela pode ser vulcânica ou pode ser plutônica. As rochas plutônicas, elas são intrusivas, daí você tira. Intrusiva quer dizer dentro. Elas se originam dentro da Terra, dentro do manto, tá certo? Então elas têm um processo mais lento. E quando o vulcão expele uma rocha plutônica, ela já está lá feitinha, cristalizada, perfeita, tá certo? É um processo lento, demorado, diferente das rochas extrusivas, que são formadas fora da Terra, na superfície. É quando o vulcão expele o magma e ele, ao se encontrar com uma superfície mais fria, ele acaba tendo um choque térmico e rapidamente forma uma rocha. Um exemplo, professor, de rocha extrusiva, o basalto, tá bom? O basalto tá aí, simplesmente qualquer um já viu. É uma rocha que não tem um valor comercial muito caro, diferente do diorito, que já é uma rocha comercialmente mais valorizada. Gente, tá aí, tirei essa foto aqui de casa, tá bom? Eu gosto muito de mármore e granito, nada a ver, brincadeira, viu? Rochas metamórficas são aquelas rochas que elas se formaram a partir da variação de temperatura, pressão, e com isso ela mudou a sua estrutura. Ela sofreu uma metamorfose, uma mutação, uma mudança, tá certo? Por exemplo, as rochas sedimentares e magmáticas, elas podem ser alteradas e se transformar em metamórficas. Exemplo, mármore e granito. Acho que todo mundo já viu. As pessoas até confundem mármore e granito. O granito é mais escurinho, o mármore é mais branquinho, né? Então, é basicamente isso, gente. Rochas sedimentares. O nome já diz tudo. São formadas pela compactação de sedimentos de outras rochas, restos de animais e vegetais. Os sedimentos, os restos, eles saem da rocha matriz e vão se depositando em áreas mais baixas até se solidificar e formar uma rocha. Para você saber se ela é sedimentar, você vai entender que a sua textura parece de areia, de pó, né? Então você pega argila, calcário, o próprio carvão, tá certo? Você tem também areia, você tem arenito.
entre outros tipos de rochas sedimentares. Um ponto que muita gente se embanana e tem que ser falado são as formas do relevo, ou os tipos de relevo. São basicamente 3: planaltos, planícies e depressões. Professor, depressão é quando eu estou triste, né? Nada a ver, pelo amor de Deus. Ninguém tem tristeza, né? Todo mundo alegre. Todo mundo dentro de casa. Enfim, professor, o que são planaltos? Planalto nada mais é do que uma forma de relevo constituída por uma área alta. Geralmente ela é irregular e ela tem um topo plano. Observa aí, uma chapada. Aqui é uma chapada. Tem um topo bem mais plano do que o seu entorno, tá certo? Geralmente os planaltos, eles sofrem muita ação erosiva, porque eles ficam expostos durante muito tempo a sol, chuva, pressão, calor, ser humano e tudo mais. Eles acabam sendo desgastados ou erodidos, tá certo? Planície é um relevo plano, como o próprio nome diz, tem pouca altitude em relação ao nível do mar e resulta do processo de sedimentação, ou seja, o resto das rochas que se sedimentam acabam deixando o relevo ali sedimentado e formando uma planície. Pouca altitude. Professor, qual é a planície mais famosa do planeta? É essa que você está vendo. Pantanal Mato Grossense. Na hora que chove, meu amigo, alaga tudo. Por isso que é Pantanal, porque alaga. Tá certo? Depressões. Professor, depressão o que é? Tristeza. Tem a ver com solo. Tá no rumo. Então, o que seria depressões? Depressões nada mais é do que altitudes inferiores à da área ao seu entorno. Então, repara o seguinte, você está no seu quarto é gigante. E aí tem uma área que ela está abaixo do normal. Ali é uma depressão. Professor, ela é uma depressão relativa ou absoluta? Já que existem 2 tipos. Ela é uma depressão relativa, porque ela está abaixo apenas do seu entorno. É uma depressão que ela está apenas abaixo do que realmente você está vendo ali. A depressão absoluta é quando ela possui uma altitude abaixo do nível do mar. Essas são raras. O Brasil, por exemplo, ele não tem depressões absolutas. Tem países que estão situados em depressões absolutas. Você pega os Países Baixos, que eles têm que se virar porque eles estão sempre afundando e a tendência é que o mar inunde eles e que realmente vire uma cidade inundada e que vai, enfim, deixar de existir. Exemplo, Holanda. Por isso que eu sempre viajo para a Holanda 5, 6 vezes no ano, justamente porque eu tenho medo disso, né? Brincadeira. Formas do relevo tá aí. Planície, planalto, a depressão absoluta, repare, ela está mais funda do que o nível do mar, está mais abaixo do que o nível do mar, aquela linha ali, ó, a linha do mar. A montanha é um tipo de planalto e a depressão relativa, ela está apenas abaixo do seu entorno. Ela não está abaixo do nível do mar. Tá certo? Próximos slides a gente vai mandar, a gente vai rechear vocês aí de slide, rechear o YouTube com muito conteúdo, tá bom? E com atividade. Tchau, se cuida.